1973. Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna. Na hora que eu tava lendo essa questão, eu li serviço de patrulha canina, pô. Serviço de patrulha canina. No qual vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário numa patrulha rotineira. Se ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Beleza. Aí tem a distância do vigilante em relação à base sobre o tempo. A vista superior à trajetória, realizada pelo vigilante durante a patrulha, registrada no gráfico, é descrita pela representação. Então, pessoal, a gente tem que ter uma vista superior que coincida com o que o gráfico está falando pra gente. Tá? Que coincida com o que o gráfico está falando pra gente. Como assim? Preste atenção. Olha só. Primeiro, aqui é a distância do vigilante à base. Você olha os eixos, né? Primeiro olha os eixos. Distância do vigilante à base e o tempo. Seguinte, ele começou a ficar mais distante da base. Depois ele fica uma distância constante da base. Depois ele começa a diminuir a distância da base. Tudo bem, gente? Então aumenta a distância da base constante e diminui a distância da base. Show. Tendo que o intervalo de tempo que ele aumenta é igual ao intervalo de tempo que ele fica constante, e que é igual ao intervalo de tempo que ele fica diminuindo. Se ele disse que a velocidade, ó, a velocidade é constante, ele disse aqui em algum lugar, ó, velocidade constante. Se a velocidade é constante, ele tem que percorrer a mesma distância quando ele está se aproximando, quando ele está constante, quando ele está diminuindo a distância. Então ele tem que andar a mesma distância nos três, tá? Presta atenção. Aqui na letra A, vamos tomar a base como se fosse esse ponto. A base como se fosse esse ponto. Bom, ele está aumentando a distância, tá? Aqui ele está constante, por quê? Porque é um setor circular. Então aqui, ó, é um raio, aqui também é um raio, aqui também é um raio, aqui também é um raio. Então é sempre a mesma distância da base. Aqui, quando ele está diminuindo, ele também diminui exatamente o raio. Então aqui é o raio, e aqui, ó, é o πr vezes o ângulo lá, né? 2πr vezes o ângulo lá. Beleza. Mas aqui até então, no olhômetro assim, parece ter a mesma distância, certinho, né? Não tem nada aqui de errado. Então bota um ponto na letra A. A letra B, toma a base aqui, ó. A base como se fosse esse ponto aqui, que ele tá saindo daqui, né? Se ele tá saindo daqui, aqui é a base, tá? Então veja bem, ó, ele sai, ele começa a se afastar. Aqui que tem um problema. Aqui ele não fica constante. Porque esse segmento aqui de vermelho, por exemplo, ó, é diferente desse segmento aqui em azul. A menor distância entre dois pontos, pessoal, é a altura. É um ângulo de 90 graus. Essa é a menor distância entre dois pontos. É a menor distância. Então, esse setor aqui azul, esse segmento de reto azul, é diferente desse segmento de reto vermelho. Então, aqui ele não está constante, não está um valor constante na distância da base. Então, aqui está errado, tá? A letra C, bom, ele está saindo daqui, então eu tomo a base como se fosse aqui, né? Olha só, ele está se distanciando e aqui se distanciou também. Letra C é absurdo. Não pode ser. A letra B, mesma coisa, né? A base aqui, distanciando, distanciando, distanciando. Absurdo. A letra E agora, bom, ele está saindo daqui, então a base aqui, né? A base aqui. Bom, ele está se distanciando. Aqui, ele fica constante, porque é sempre a distância do raio, 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 sempre a distância do raio. Então está constante. E aqui ele está se aproximando. Então, aqui está certo. Ué, José. Mas ué, é a letra A ou a letra B? Seguinte, aí a gente vai para a segunda parte da questão. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Ele tem que andar a mesma distância, sacou? Ele tem que andar a mesma distância. Aqui, pessoal, ele andou exatamente um raio, que é metade de uma circunferência. Aqui ele andou exatamente um raio também. Então, ó, ele andou um raio aqui, ele andou um raio aqui. Só que aqui, como isso é metade de uma circunferência, ele andou π vezes r. Ou seja, ele andou 3 vezes mais. Se ele andou 3 vezes mais, ele não andou a mesma distância. Então tá errado. Portanto, a letra A é o nosso gabarito.